Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Já cumprimentou o teu coleguinha, como diz o Tiago, né? Olha aí quem está atrás de você, dá um bom dia, um sorriso para ele, para ela. Bom estarmos na presença do Senhor, na casa do nosso Deus, aprendendo mais, né? Nossa lição é a de número 5 da nossa revista. Repensando a prática da adoração, a lição do pastor Jefferson Silva. Pastor Jefferson está pastoreando lá em Sinop, já foi membro desta igreja, já foi líder do Ministério de Louvor, já foi líder de jovens aqui. Muitos irmãos conhecem, né? Pastor Jefferson, e um tema bem apropriado para ele escrever, já que foi líder de louvor. E quando nós falamos de adoração, logo pensamos no quê? Momento de louvor, né? De adoração. E aí, então eu te convido a adorar ao Senhor nesta manhã, estudando essa lição e aprendendo um pouco mais sobre adoração. O tema é repensando a prática da adoração. Nossos textos inspirativos, aí bem conhecido de nós, João 4, 19 ao 24, está impresso aí na nossa revista. Vamos fazer como sempre, né? Um irmão, uma irmã lendo, começando então por uma irmã. Se você não tem a revista, pode ler na tua Bíblia, tá? Um após o outro, bem alto, para que todos possam entender. Às vezes a gente fala, né, que é para ler bem alto, para que todos entendam. E se a gente não fala, a pessoa começa a ler bem baixinho. Então, se eu não falar que é para ler bem alto, é para ler bem alto, tá, irmão? Porque se você ler, eu já percebi isso. Se você tem uma voz forte, você lê bem alto, a pessoa próxima que vai ler, mesmo que ela tenha uma voz mais baixa, ela procura ler num tom mais alto. Se você tem uma voz mais fraca e você começa lendo bem baixinho, a próxima pessoa que vai ler, mesmo que ela tenha uma voz forte, ela lê bem baixinho. A gente tem a tendência de imitar os outros. Já perceberam isso? Então comece, né, uma pessoa com voz bem forte lendo aí, né, bem alto, o verso 19, um irmão vai começar lendo bem forte, depois uma irmã e assim na sequência. Vinte e um. Três, um irmão. Amém. Vamos lá ao textuário. É o verso 24. Está impresso aí na revista também. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Os objetivos da nossa lição estão impressos na revista também. Eu não mudei os objetivos, porque o pastor Jefferson, ele caminha
dentro do tema e dentro dos objetivos que foram propostos. Então, o comentário dele é também o comentário que nós vamos estar usando. Então, não mudei os objetivos. Vamos lá. No conhecer, nós vamos repensar, que esse é o título. Né? Não só conhecer, porque nós já conhecemos, né? Como que deve ser a adoração que Jesus ensina através do exemplo da mulher samaritana. Então, nós vamos repensar que Jesus ensinou sobre a verdadeira adoração em sua conversa com a mulher samaritana. Perceber que o louvor comunitário, o louvor congregacional, em comunhão com os irmãos na igreja, ou o nosso devocional lá em casa, a sós, mesmo um momento de contemplação, eles dependem de um entendimento correto sobre o que é ser um adorador. Então, nós precisamos compreender o que é ser um adorador, e esses momentos que nós temos de devocional, esses momentos que nós temos de adoração na igreja, depende desse entendimento. Se nós somos verdadeiros adoradores, como Jesus ensina. E na prática, adotar a adoração como um estilo de vida durante toda a nossa caminhada cristã. Crescer na prática da verdadeira adoração espiritual. Esses são os objetivos da nossa lição nesta manhã. Então, a lição aí está propondo, então, e nos convidando a repensar o conceito de adoração. O que é adoração para você? E o que é um estilo de vida? A irmã ainda não me respondeu. O que é adorar? O que é adoração? Primeiro isso. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Então, é expressar aquilo que Deus é, como a irmã Nilvânia respondeu, é viver não para si, mas para Deus, é um estilo de vida no cotidiano, como a irmã Marta respondeu. Então, nós precisamos pensar aquilo que nós estamos fazendo quando nós viemos ao templo, quando nós estamos juntos como igreja, porque a adoração, ela não é só aquele momento ali que a pessoa pega o microfone, vem ministrar o louvor e diz assim, vamos adorar agora. O culto começou 7h, os irmãos chegaram 6h15, 6h30, tem alguns que chegam mais cedo, vão lá para a salinha de oração, E aí, quando é 7h30, o ministro de louvor pega o microfone e fala, vamos adorar agora. O que a gente estava fazendo até agora? Aí depois termina e fala, a pessoa que está dirigindo o culto, agora que você já adorou, e o culto vai terminar 9h, o que a gente vai fazer depois das 8h até as 9h? Nós adoramos só meia hora? A adoração é só esse momento? Esse tempinho que está cantando as músicas? E alguns estão ali, cantando, mas aí de repente ele lembra assim, eu não tomei água. No meio da música ele sai e vai lá, cortou a adoração, ele vai lá tomar água e fica meia hora lá fora. Porque não, está só cantando, está muita barulheira. Aí fica lá, acha mais um que está lá e fica conversando. E volta, a hora da mensagem eu volto, porque é importante.
É isso, adoração? A adoração é Deus dentro de nós, e louvor é nós expressando, né, para Deus. Então, nós precisamos repensar isso. O que nós viemos fazer aqui? E lá em casa também, o nosso momento de devocional. O que é o devocional? A gente ouve muito falar, né? Os jovens falam bastante sobre isso. Eu me lembro que quando eu era criança não ouvia falar em devocional. Aí quando eu fui participar do grupo dos jovens, toda reunião, e daí, como é que foi o devocional essa semana? E eu ouvia, né, toda vez essa palavra, como é que foi o devocional? Aí descobri que o devocional era aquele momento que você tira, né, para estar na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia. E esse deve ser também um momento de adorar, de adoração. Porque a gente tem a mania de achar que devocional, eu tenho que ler a Bíblia e orar. Mas aí, como que é esse momento? Como que é o teu momento de devocional, Guilherme? 5:30 da manhã. Certo. No devocional, a gente faz um momento de oração e depois lê a palavra. Mas o que a gente faz nesse momento? Essa leitura da palavra e esse momento de oração. O que nós falamos com Deus, se oração é falar com Deus? O que nós buscamos na palavra? Eu quero um direcionamento para a minha vida. Aí você vai lá buscar uma palavra legal, né? Uma coisa boa lá, uma palavra boa. E você abre a Bíblia, abri aqui, aqui está dizendo tal coisa. Mas essa palavra eu não gostei, acho que essa não é para hoje. É assim? Então, para entender, e fazer corretamente esse culto que nós viemos prestar aqui em comunhão, e para fazer corretamente esse momento a sós com Deus, nós precisamos entender o que é ser um adorador. Se a nossa vida de adoração deve ser um estilo de vida que a gente pratica todos os dias, se é uma conexão, a adoração é uma conexão, nós e Deus, Deus em nós e nós em Deus, como os irmãos responderam aí. É um momento de nós expressarmos as grandezas de Deus. Nós precisamos entender o que é ser um verdadeiro adorador. Então, essa é a proposta da nossa lição, e nós vamos aprender através desse texto de João, capítulo 4, com Jesus e a mulher samaritana. Jesus, ele inicia o diálogo ali, com a mulher samaritana, desde o primeiro versículo ali do capítulo 4, você pode ler. É um capítulo longo, mas é muito importante a gente conhecer todo o contexto. Ele inicia a conversa. Jesus passava por Samaria e diz a palavra que ele estava subindo, de Jerusalém para Galiléia, e era necessário passar lá por Samaria. Mas não era necessário. Os judeus não faziam isso, Eles davam uma volta porque eles não passavam no território dos samaritanos. Mas para Jesus era necessário, porque ele tinha esse encontro com a mulher samaritana. Ela não sabia que Jesus tinha esse encontro com ela. E aí é interessante, irmãos, nós pensarmos, Deus tem um encontro conosco. Todos os dias.
para ele já está marcado. E muitas vezes a gente não vai para esse encontro. Esse momento devocional que nós fazemos é o encontro marcado com Deus todos os dias. Ele já marcou. Para ele é necessário, né, estar conosco, nos encontrar. E nós achamos muitas vezes que não é necessário estar com ele. E às vezes a gente, né, fura, como diz o pessoal aí na gíria, né, fura nesse encontro. Para Jesus era necessário esse encontro com a mulher samaritana. E ela estava lá, pontualmente, no horário que Jesus tinha marcado. Ela foi àquele poço para buscar a água, como vocês conhecem a história. E Jesus, então, ele desperta a curiosidade dela, né? Chama a atenção dela quando ele pede água e ela se admira, um judeu pedindo água para uma mulher e samaritana, conversando, dando atenção para ela se admira e ela, então, né, começa a dialogar com Jesus. Mas Jesus faz uma coisa que ela não achou muito legal, né? Quando ela diz assim, né, então me dá dessa água, Jesus oferece a água da vida, e ela se interessa, então pede, me dá dessa água. E Jesus diz, né, vai lá, chama o seu marido. Aí, né, ela começa a desconversar, né? Como nós dizemos. Ela diz, eu não tenho marido. Tá certo, você falou a verdade, você não tem. Você já teve 5, o que você tem agora não é seu marido. Jesus toca ali no pecado daquela mulher. Naquilo que está dentro do coração dela. Jesus, ele toca, né, naquilo que incomoda ela, mas ao mesmo tempo é um ídolo que ela tem. Porque tudo aquilo que a gente prioriza, que a gente dá mais valor, que a gente coloca em primeiro lugar, se torna o nosso Deus, o nosso ídolo. O problema daquela mulher é que ela era dependente de relacionamentos amorosos. Para satisfazer a necessidade, o vazio que ela tinha, ela dependia. E nada satisfazia, porque ela já estava no 6º marido. E o vazio que nós temos dentro do nosso coração só pode ser preenchido pela água viva, que é Jesus, só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, só pode ser preenchido por Deus. E o Deus dela, que eram esses relacionamentos amorosos, que ela era dependente, por isso nós temos que ser dependentes de Deus e não de pessoas, de coisas. Tem gente que é dependente do trabalho, tem gente que é dependente de lazer, que é dependente de café, de Coca-Cola e vícios que tem. Né? Isso se torna um Deus, a gente não vive sem. Eu não posso ficar sem isso, porque eu sinto um vazio, eu me sinto mal. Então, isso se torna um Deus. E é isso que a gente adora. E às vezes a gente pensa que adorar é só se ajoelhar diante de imagens, né? Mas tudo aquilo que nos prende, que nos torna dependentes e que ocupa o primeiro lugar, é um Deus na nossa vida. E nós adoramos isso. E nós não conseguimos nos desvencilhar disso. A gente tem que ser assim com Deus, né? Depender inteiramente dEle, não poder viver sem Ele, né? De jeito nenhum, não poder passar nenhum minuto longe dEle. Essa tem que ser a nossa verdadeira adoração. E Jesus toca, então, né, no problema dessa mulher, e ela, então, desconversa, né? Vamos ao momento de oração aqui por missionários, por obreiros para a seara. Vou pedir ao Tiago que faça essa oração. Pai, na Tua presença nós ainda estamos, te agradecemos pelo Teu cuidado com as nossas vidas, te agradecemos pelo dia de hoje e ainda lembramos, Pai, daqueles que estão trabalhando na seara e rogamos por mais obreiros para a Tua seara.
Nós sabemos que os campos estão brancos e ainda existem poucos daqueles que estão dispostos a entregar a sua vida. Que o Senhor possa estar vocacionando novas pessoas, despertando, trabalhando, Senhor, para que os teus filhos realmente tenham interesse de ver a tua obra cumprida e que o Senhor possa retornar o quanto antes. Ajuda, Senhor, aqueles que já estão trabalhando, não somente aqueles que estão em campos transculturais, mas aqueles que trabalham mesmo dentro do seu país. E seja fortalecendo, levantando, Senhor, pessoas para esse trabalho. É em nome de Jesus que eu oro neste momento, Deus. Amém. Obrigada, Tiago. Então, a mulher, ela não queria ser confrontada com o pecado, né? Pelo pecado que Jesus estava apontando ali e que era necessário haver uma restauração na vida dela. Ela não queria, mas ela, então, troca o assunto. Né? Ela diz, eu vejo que o Senhor é profeta, né? Revelou a minha vida, o que está escondido, que ninguém sabe dentro do meu coração. Eu vejo que o Senhor é profeta. Então, se o Senhor é um profeta, me diga, né? Os judeus dizem que o lugar de adoração é Jerusalém. Os samaritanos, né, dizem, e é assim que nós aprendemos, que é aqui no Monte Gerizim. Qual que é o lugar correto? Já que o Senhor é profeta, me esclarece essa dúvida. Qual é o lugar correto para a gente adorar? Às vezes, você já evangelizou alguém que você falou do pecado, né, e ela desconversa você? A gente tem que aprender com Jesus nessa conversa. Jesus não disse para ela assim, peraí, primeiro vamos resolver a questão, né, que eu levantei. Vai buscar o seu marido. Cadê o seu marido? O assunto agora é esse. Depois a gente fala de adoração. O assunto agora é resolver que você não queria a água da vida? Você não queria saciar a sua sede? Então, vai lá buscar o seu marido. Depois a gente vê, porque esse é outro assunto. Jesus não fez isso. Às vezes a gente faz assim e a gente não consegue evangelizar ninguém e levar ninguém, né, ao verdadeiro conhecimento de Deus, porque a gente não quer mudar de assunto. Mas Jesus, ele percebeu que ele já tinha tocado o coração dessa mulher. E agora, então, ele começa a falar sobre adoração. E a gente lê todo o capítulo, ele não volta mais a tocar no assunto do marido dela, nem no pecado dela. Porque a verdadeira adoração, ela transforma. E quando a gente aprende a ser um verdadeiro adorador, nós somos transformados. E aquela mulher, ela foi transformada depois daquela conversa. Então, Jesus, ele toca o coração dela, e ele já conquistou o coração dela. E então, ele responde para ela, ele responde a pergunta, aonde que nós devemos realmente adorar, e como nós devemos adorar, e como ser um verdadeiro adorador. E são esses pontos que nós vamos estar vendo nessa lição, esses 3 pontos. Qual é o lugar da adoração? Qual é o motivo da adoração? E quem é o verdadeiro adorador? Ela entendeu muito bem o que os antepassados ensinaram. E então Jesus ensina o que é uma verdadeira adoração. Não é um mero costume nos templos, não é um ritual. E o lugar onde nós adoramos não é o mais importante. Ela te pergunta, onde que é? É em Jerusalém? Ou é aqui em Samaria mesmo? O lugar não é o mais importante, porque Deus, ele é onipresente. Então, nós podemos adorar em qualquer lugar. Ele não se limita a um pequeno espaço. Nós podemos ver aqui, o lugar da adoração. Abel, aqui nós temos os exemplos que o pastor Jefferson coloca. Ele adorou com o melhor que ele tinha.
Abraão, ele foi desafiado a oferecer o seu sacrifício, né, oferecer o seu filho em sacrifício, e ele chega ao pé do Monte Moriá e ele diz para os seus servos: nós vamos adorar e depois nós voltamos. Abraão, ele sabia que mesmo com sacrifício, ele iria adorar, mesmo que isso custasse algo. Davi, ele adorava a Deus, compondo lá os seus salmos, enquanto pastoreava as suas ovelhas lá no campo. Esses exemplos que o pastor coloca aqui, o autor da lição, eles mostram que o lugar de adoração é onde está o verdadeiro adorador. Não é um templo, porque nenhum desses exemplos, e nós temos outros exemplos na palavra, eles não estavam no templo. Então nós não precisamos esperar a semana inteira para ir ao templo, porque lá é o lugar de adoração. Às vezes a gente, eu tenho que ir, né, para a igreja adorar. Nós não precisamos ir, né, no templo para adorar. Esses exemplos, eles têm em comum porque não existia, né, ali, nesse momento, templo. Eles estavam no campo, eles estavam em casa, eles estavam no trabalho deles e estavam adorando. Então, como nós dissemos, né? Vou voltar aqui. O lugar não é o mais importante. É importante nós estarmos aqui no templo? Porque às vezes a pessoa vai pensar, então se o lugar não é mais importante, então não preciso ir na igreja, né? E alguns pensam assim, não preciso de igreja. Eu não preciso, para estar com Deus, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar em casa. Mas aí não querem estar na comunhão com os irmãos. O lugar, Jesus está dizendo para a mulher, né? Em Jerusalém ou aqui em Samaria, em qualquer lugar você pode adorar. Porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O importante não é o lugar, mas a presença dele. Porque se nós condicionarmos a adoração a um lugar, aí fica difícil. Porque tem lugar, né, que a gente olha e fala assim, como que eu vou adorar a Deus aqui? Aqui não é apropriado para adorar. Tem que ser num lugar santo, num ambiente, né, onde não tenha pessoas desse tipo. Mas o verdadeiro adorador, que tem um estilo de vida de adoração, como disse, né, aí os irmãos, ele não condiciona, porque ele sabe que a presença de Deus, e o apóstolo Paulo diz isso, que nós somos o templo e o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, eu sou o templo, eu posso adorar em qualquer lugar. O Espírito Santo, Deus está habitando em mim, então eu posso adorar em qualquer lugar. Jesus, ele mostra isso para aquela mulher. E em qualquer lugar é lugar de adoração, porque Deus, ele está, né, em todos os lugares. Então nós podemos adorar na rua, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Porque Deus está conosco, ele habita em nós através do seu Espírito Santo. E a pergunta aqui, né? Nós vivemos momentos de adoração nos cultos da igreja ou nós temos desenvolvido uma vida de oração? Nós vivemos só nesses momentos aqui, adorando? Ou a nossa vida é uma vida de oração? Como eu posso adorar em todo lugar e em todo tempo? Salmo 34, o salmista diz isso, né? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios.
como eu posso adorar em todo o tempo, continuamente? Se vocês têm algum comentário, irmãos, pode levantar a mão. Eu tinha o hábito, quando eu viajava, eu estava na estrada, orando, louvava a Deus, dirigindo, claro, com os olhos abertos, né? Não vai fechar os olhos, que daí pode dar ruim. Mas esse é o momento do adorador, é você estar na estrada e reconhecendo que você está ali, porque é mais um dia que o Senhor fez, é mais um dia que Ele concede a nós pela sua misericórdia. Então, esse também é um momento de estar o tempo todo o tempo, adorando a Deus. Amém. Isso é importante, né? Não posso orar porque não tem como ajoelhar, não tem como fechar os olhos aqui, né? Nós não precisamos estar de joelhos, não precisamos estar com os olhos fechados. O irmão William pediu a palavra, irmão. Nós não precisamos estar nessa postura como nós estamos dentro do templo, em qualquer lugar que nós estivermos, dirigindo, trabalhando, lavando uma louça, carpindo, fazendo o que for, nós podemos estar adorando. Na Bíblia a gente vê algumas expressões dizendo a casa de Deus, né? Os próprios discípulos dizendo alguma coisa ali, a gente vê nos livros dizendo a casa de Deus. Mas a casa de Deus somos nós, no caso, não é? E assim, a gente vê, pela gente mesmo, algum costume dizer, hoje eu vou à casa de Deus. Então, aí eu não estaria dando mais ênfase no lugar, quando eu digo, vou à casa de Deus. Se a casa de Deus sou eu, somos nós. Deus pede, para Davi separar materiais para a construção do templo, para construir, mas Deus diz que não é ele que vai construir. E o próprio Deus chama aquele lugar de a minha casa, a minha habitação. Então não é errado nós dizermos que este templo é a casa de Deus, embora Deus não more aqui, porque Ele está aqui quando nós estamos. Não é errado. Jesus, ele fala isso, que ele tem zelo pela casa de Deus no momento em que ele está expulsando os cambistas. Ele chama aquele templo de casa de Deus, porque foi um lugar consagrado para a adoração a Deus. Então não é errado. E é claro, eu não posso valorizar mais esse lugar como lugar de adoração do que qualquer outro lugar que eu esteja adorando ao Senhor. Aqui é importante nós estarmos em comunhão com os irmãos. Respondi, irmão William? Amém? Então não é errado dizer que o templo, esse lugar, é a casa de Deus. Porque Deus está habitando aqui quando nós estamos aqui em adoração. Nós vamos para a nossa casa, lá na tua casa, você e a Grace adorando ao Senhor, lá é a casa de Deus. Porque ali existe filhos de Deus em adoração. Então, a casa de Deus, sou eu sozinha onde eu estiver adorando, porque Ele habita em mim continuamente. Hein? Realmente, mas Jesus coloca isso na conversa com a samaritana, que o lugar de adorar verdadeiro é lá em Israel. Então, ele não deixa de falar sobre o local que Deus escolheu, Mas para nós, no dia a dia, em qualquer lugar. Depois ele fala, mas virá um dia que você vai estar onde estiver. Mas para aquela época, o lugar não era lá em Samaria, era lá em Jerusalém. Esse contexto da adoração em Samaria, nós temos que voltar lá para o livro de Reis, quando o reino foi dividido. Os judeus eles só iam para Jerusalém adorar onde estava o templo. Mas quando o reino foi dividido, o Jeroboão então construiu altares lá em Samaria para que os judeus de Samaria ficassem
lá, não fossem para o reino do sul. Então, quando o reino do norte foi separado o reino do norte, Jeroboão governava, aí, então, ele queria, algumas coisas que fazem hoje, vamos construir uma igreja bem bonita nesse bairro aqui, as pessoas desse bairro ficar na nossa igreja, para eles não irem na igreja do outro bairro, Mais ou menos isso, Mas, quando Jesus fala ali com a mulher samaritana, ele está dizendo que nem em Jerusalém e nem na Samaria é o lugar correto, porque o verdadeiro adorador, em qualquer lugar que ele está adorando. Para os judeus, o lugar de adorar era Jerusalém. Lá estava o templo. Pois não, irmão Marildo? Acho que a senhora já falou, mas só para trazer de forma prática, o que Jesus estava tentando fazer ela entender é que o templo era uma necessidade para congregar, assim como a igreja nos dias de hoje, o templo aqui, porque, por exemplo, se a gente for fazer a conferência missionária, não precisa do templo, então vamos para a casa de um irmão, não vai caber todo mundo lá. Então o templo é uma necessidade para concentrar as pessoas ali, mas não se concentra a adoração ali. A adoração, ela extrapola o templo, ela extrapola o horário. Cada um tem a responsabilidade individual de adorar, Mas o templo é um momento em que a gente consegue reunir todo mundo, porque não haveria uma casa, talvez aqui, de algum dos irmãos que coubesse todo mundo de uma vez só e tivesse essa disponibilidade de banheiros e espaço e entrar e sair vários horários do dia, porque ia atrapalhar a rotina do irmão, Então, o templo é essa necessidade, mas se não tiver o templo, a gente continua sendo adorador, continua adorando, independente do lugar, e também era isso que Jesus estava tentando trazer entendimento para ela, Creio que seja isso. Um outro ponto nessa questão da adoração no templo, ou lá em Samaria mesmo, é a questão dos sacrifícios, Os judeus, eles não podiam sacrificar em casa, eles tinham que levar o animal lá no templo, e o sacerdote ia sacrificar. Já os samaritanos, eles tinham que levar lá em Gerizim, e aí o sacerdote ia fazer o sacrifício. Os samaritanos, eles entendiam essa questão dos sacrifícios, assim como os judeus. Tá? E o que Jesus está dizendo, ali no verso 21, ele diz: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. O que seria essa hora? Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais ir a um lugar para sacrificar um animal, para poder adorar a Deus, reconhecendo que é Ele quem perdoa os pecados. Porque existe todo o ritual de sacrifícios, sacrifício por pecados, sacrifício por gratidão. Eles ofereciam as ofertas e sacrificavam animais para adorar a Deus, para agradecer, para pedir. Sempre era sacrificado um animal. E Jesus está falando que não vai precisar mais disso. Vai chegar um momento que não vai ter mais sacrifícios. Para nós, não tem. Os judeus ainda estão esperando construir um templo para que volte a ter sacrifício. Mas para nós que conhecemos e recebemos o sacrifício de Jesus, não precisamos mais de um local para fazer sacrifícios e adorar a Deus. Em qualquer lugar que nós estamos adorando. Deu para entender, irmãos? Amém? Então, como eu posso adorar a Deus em todo tempo e em todo lugar? Jesus vai continuar respondendo, e a resposta está no próximo ponto da nossa lição. O motivo da adoração. Nós adoramos o que conhecemos. Eu só posso adorar em todo tempo, em todo lugar, quando nós conhecemos o motivo da nossa adoração. Verso 22, Vocês, samaritanos, adoram o que conhecem. Nós adoramos
vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O motivo da adoração, Jesus está dizendo que é Deus. Deus é o motivo da adoração. A adoração verdadeira, ela deve estar centralizada em Deus. Se Deus não for o motivo da adoração, então nós não estamos adorando. Às vezes a gente pensa que o motivo da adoração, né, somos nós. As nossas orações, como elas são? A gente começa assim: Deus, né, muito obrigado por estar aqui. Eu te peço, aí a gente faz uma lista de pedidos. E a nossa oração fica centralizada em nós. O modelo de adoração centralizado em Deus significa que a glória, a honra e a vontade de Deus devem ocupar o primeiro lugar na nossa mente. Deus, ele é o motivo da adoração. William Temple, ele explica que adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, suprir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Isso é adorar. A adoração, ela precisa estar centralizada em Deus. Deus é o motivo de nós estarmos aqui nesta manhã adorando. Às vezes a gente vem ao templo, né? Eu vou lá para receber oração, porque eu quero ter uma semana abençoada. Eu vou lá porque eu preciso. Eu vou lá porque... É claro que nós precisamos. E Deus sabe o que nós precisamos. Mas o nosso motivo para estarmos juntos, em comunhão, é adorar. Esse momento que nós nos reunimos, nós chamamos de culto. E cultuar, prestar culto, é nós estarmos em adoração a Deus. Quando nós cultuamos, nós reverenciamos alguém que é superior. E Deus, ele é soberano e está acima de tudo. Então, tudo que nós fazemos deve honrar, engrandecer a Deus. E nós devemos contemplar isso, a beleza e a santidade dele, para podermos adorar corretamente. Tá? Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, João descreve como é a adoração no céu. E aí nós temos que aprender isso. Deus, ele está no trono. João vê o céu aberto e ali ele diz que Deus está no trono. Deus, ele está no trono. Nós precisamos entender isso quando vamos adorar. Ele é soberano. Às vezes a gente pensa que nós estamos no trono. Como eu já disse, nós começamos só a pedir e mandar Deus fazer. Deus livra lá, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Nós começamos só a mandar e pedir coisas. E em nenhum momento nós exaltamos a soberania, a majestade, o poder. E a adoração, ela envolve louvor. Louvor é nós elogiarmos alguém. E aí nós precisamos conhecer Deus para podermos elogiar Ele, conhecer aquilo que Ele é. Então nós precisamos centrar a adoração em Deus. Um outro motivo para nós adorarmos é a Cristo. O motivo da nossa adoração deve ser Cristo, o Deus Filho. A verdadeira adoração, ela focaliza a obra de Cristo consumada ali na cruz do Calvário. Em Apocalipse, então, no capítulo 5, verso 12, os seres celestiais, eles adoram a Deus. Ali, o modelo de adoração no céu, para a terra é esse. Seres adorando a Deus o tempo todo. E adorando ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto
de receber a honra, a glória, a força, o louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Lá no céu, a obra de Cristo, ela é lembrada. Aquilo que ele fez no Calvário. Os céus, eles proclamam essas boas novas, a salvação através do sacrifício de Cristo. E quando nós adoramos, nós devemos também proclamar isso. Se a adoração que nós prestamos, né, ela não fala do sacrifício de Jesus, ela não focaliza a obra de Cristo, então nós não estamos adorando. Jesus, ele morreu e ele está vivo, ele ressuscitou. E é por causa desse sacrifício que nós estamos aqui prestando culto. Então ele precisa ser o centro da nossa adoração. Nós adoramos o que conhecemos, diz Jesus ali para a mulher, né? Adorar o que conhecer é adorar com o entendimento esclarecido pelas verdades bíblicas de quem é o nosso Deus. Para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer pelo menos o que a palavra diz. Porque é impossível nós conhecermos Deus na sua totalidade. Ele não tem limite. Mas nós precisamos conhecer através daquilo que está dizendo a sua palavra. E grande parte do repertório musical que é cantado aí não diz nada sobre Deus, não diz nada sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades dele, não diz nada sobre a obra de Jesus Cristo. Muitas vezes é cantado porque está na moda, né? Está em alta, todo mundo está cantando. Então, quando nós adoramos a Deus através da música, que é um recurso muito bom para nos levar à adoração, tanto é que nós temos na Bíblia um livro, o maior livro da Bíblia, que é os Salmos, que são os cânticos dos judeus. Se não fosse importante, Deus não permitiria, né, que fosse adicionado ao cânon sagrado. É tão importante e nós precisamos, então, selecionar. A música, ela tem um poder de mexer com as emoções das pessoas. E, às vezes, fica só nas emoções. Mas, quando nós ouvimos, cantamos, nós precisamos selecionar aquelas músicas que realmente engrandecem e adoram a Deus. Que a letra tenha um conteúdo que seja teologicamente correto, centrado na palavra de Deus, embasado na palavra de Deus. Nós temos, eu trouxe aqui, acho que alguém já cantou. Quem já cantou essa música? Pode levantar a mão bem alto, Guilherme, agora você vai ficar aí. Quem já ouviu essa música? Furioso Oceano. Não é tão nova, de 2019. Mas onde está Deus ali? Se eu tiver que explicar para uma pessoa que não entende nada da Bíblia, da palavra de Deus, eu cantar uma música e tiver que explicar para ela nos mínimos detalhes, para ela poder entender alguma coisa, essa música não está adorando a Deus. E ainda, essa música, me perdoe quem gosta dela, ela não é uma adoração a Deus. Onde está a base bíblica? Se eu disser, não, o furioso oceano é Deus. Aonde está a base bíblica? Em que lugar na Bíblia diz que Deus é um furioso oceano? E aí parece um mantra, quando está cantando. Repete umas 500 vezes a mesma coisa. A letra inteira da música é só isso e dura 5 minutos. Depois de 5 minutos, você perdeu 5 minutos que podia estar adorando a Deus.
Essa é a minha opinião sobre essa música. Tem gente que gosta, né? Então, eu não vou questionar os gostos. Mas a gente precisa ser bem seletivo se nós vamos adorar a Deus. Se a música é um instrumento de levar a mensagem de Cristo, de salvação para as pessoas, eu preciso selecionar muito bem. Está embasada na palavra de Deus? Tem fundamento bíblico? Se não tem, não é adoração a Deus. Nós adoramos o que conhecemos. Adorar o que conhecer é adorar com a motivação correta, sabendo o que nós estamos fazendo, né? Se nós adoramos somente quando tudo está bem, qual é a motivação? Se nós adoramos, né, se precisamos de bênçãos, só quando precisamos de bênçãos, quando nós queremos coisas materiais, né, ou né, se Deus me der, eu vou lá na igreja testemunhar, eu vou adorar. Se Deus fizer, qual é a motivação para nós adorarmos? Precisamos adorar pelo motivo correto. E o motivo correto da nossa adoração deve ser Deus. Deus em primeiro lugar. A obra de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Esse deve ser o motivo da nossa adoração. Nós temos, né, os anjos adoram infinitamente, né? Nós dizemos 24 horas por dia, porque no nosso entendimento o dia tem 24 horas. Então, os anjos adoram continuamente. No céu é santo, 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 continuamente. E eles enfatizam ali aquilo que Jesus fez, né? O Salmo 63, ele está impresso aí na revista. Na página 32 da nossa revista. Vamos ler todo mundo junto? É uma única versão, né? Está impressa aí. Página 32 e 33. Vamos lá? 1, 2, 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. Você percebe o motivo da adoração aí nesse salmo? Consegue perceber qual é o motivo da adoração nesse salmo? E em muitos outros salmos? Não são as coisas ou as circunstâncias, mas a experiência do salmista, né, com Deus. Então, quando nós experimentamos da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, as nossas experiências com Deus, elas geram motivo para nós adorarmos. Nós conseguimos ver as obras de Deus, as realizações dele. E mesmo que ele não fizer nada, nós temos que continuar adorando por quem ele é. Quem já leu o livro de Jó, que conhece a história? Aprenda a adorar no sofrimento,
Aprenda a adorar, né, nos momentos difíceis. Às vezes a pessoa diz, mas como que eu vou agradecer, né, por essa situação? Como que eu vou adorar nesse momento? Em 2005, a minha mãe faleceu. 16 de junho de 2005. Nós tínhamos chegado aqui a Cascavel, né, aqui na igreja, fazia 1 ano e meio. E os meninos, Lucas, o Tiago, faziam parte do Ministério de Louvor e eu ajudava a cantar. Então, eles tocavam. E tinha alguns outros jovens, né, tinha uma pessoa que era líder do louvor, não está mais aqui na nossa igreja. Mas, nesse dia que a minha mãe faleceu, a gente não tinha grupos, né, escalado para quinta, era o mesmo grupo na quinta, no domingo e todo culto que tivesse. Então, a gente estava escalado para cantar e o louvor era Te Louvarei, um dos louvores que ia cantar, não importam as circunstâncias. E aí, naquele dia, nós chegamos aqui para ensaiar, todos os outros que iam cantar faltaram. Aí eu estava sozinha, né? Daí o Eliezer, ainda antes de sair de casa, ele disse, você quer ficar em casa, né? A gente recebeu a notícia às 4h30 da tarde, minha mãe morava em Londrina, o culto era às 8h. Daí ele disse, você quer ficar em casa? Eu disse, eu vou ficar fazendo o que aqui em casa, né? Ele disse, eu tenho que ir para a igreja. Ele dirigia, pregava, na época tinha poucos obreiros que ajudavam. E aí, então, nós viemos para o culto. Os meninos tocaram, né? A avó deles tinha falecido. E eu cantei, né, com um nó na garganta. Mas, se Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Se nossa vida está nas mãos dEle, eu posso louvar, não importam as circunstâncias. Não importa, eu posso adorar em todos os momentos. Porque o motivo da minha adoração não é aquilo que eu estou recebendo ou aquilo que está me faltando. Tem que ser Deus. Se não for Deus, não é adoração. Eu poderia ter ficado em casa. Daí se eu não precisava ter vindo aqui para nada se não fosse para adorar a Deus. Pois não. Paz do Senhor, irmãos. Falar sobre adoração talvez seja um dos temas mais difíceis de falar, né? Porque realmente ele é muito abrangente, fala sobre muitas questões. Eu vejo duas facetas sobre a adoração, né? Até esse salmo tocou muito nessa questão. Uma delas é quem é adorado, né? E a adoração é uma coisa tão grande, tão extraordinária, que ela só pode ser direcionada para Deus, né? Por causa que todas as outras coisas que nós adorarmos, elas crescem conforme a gente adora, né? Mas quando a gente adora a Deus, isso não afeta Deus, isso não muda Deus, isso não altera quem Ele é, né? E até um erro que às vezes as pessoas têm quando pensam em adoração, mas Deus precisa de adoração, ele está meio fragilizado que precisa de adoração. Não, ele não é afetado por isso, né? Mas nós somos afetados, né? E essa é a segunda faceta do que eu vejo sobre a adoração, que ele talvez seja o maior termômetro do nosso coração, né? Aquilo que adoramos é exatamente aquilo que a gente dá valor, né? Por isso que quando eu penso em adoração, eu penso exatamente o que o Salmo disse, a minha alma ficará satisfeita. Quando eu penso em adoração, eu penso em satisfação, né? Não porque está focado em nós, mas aquilo que nos satisfaz é o que verdadeiramente adoramos, né? E aí a pergunta que eu me faço é, o que eu tenho desejado? O que faz o meu dia valer a pena, né? O que eu faço quando eu não estou bem? E responder essas perguntas é responder o que eu adoro, né? E aí a gente entende que tem, às vezes, momentos que a gente está adorando um prato, a gente está adorando um lanche, a gente está adorando um lazer, a gente está adorando pessoas, e na verdade não Deus, né? Entender essas questões, e Deus já há um tempo já me bate bastante nesse assunto, que na verdade parece um termo pesado, mas ele é extremamente bíblico. O nome disso é adultério, né? Que a gente, na verdade, em vez de se
alegrar no Senhor, se satisfazer no Senhor, a gente troca o Senhor por circunstâncias e pessoas, né? E até a irmã pediu da minha devocional, e na verdade esse é o centro da minha devocional, que é um desafio pessoal que eu tenho, de que eu não termino a minha devocional sem estar satisfeito. Por causa que se eu não tratar o meu coração para terminar o meu momento de oração e leitura bíblica satisfeito, eu vou trair o Senhor. Por causa que eu vou buscar me satisfazer no meu trabalho, no ministério, no lazer, nas pessoas e não no Senhor. Se na minha devocional eu não termino satisfeito, eu inevitavelmente trairei o Senhor. Amém. Obrigado, Guilherme, pela contribuição. Então, nós precisamos nos alimentar, né, de conteúdo correto, da palavra do Senhor, para que as nossas músicas que nós cantamos enquanto adoramos, tem gente que gosta de fazer devocional ouvindo, né, uma música. Então, escolher algo que realmente adore ao Senhor, não só porque é uma música bonita, né, mas elas precisam realmente exaltar ao Senhor. Elas precisam falar da obra de Cristo. E esse deve ser o motivo da nossa adoração. Realmente, né, Deus, direcionar toda a honra e toda a glória para Ele. Nós temos crescido no conhecimento de Deus, nós temos encontrado motivos para adorar em Deus simplesmente por aquilo que Ele é? Ou será que as circunstâncias e as bênçãos, né, tomaram o lugar de Deus? Isso que o Guilherme falou. Eu vou lá, faço um momentinho lá, mas eu não estou satisfeito, eu vou buscar em outras coisas. Aquelas outras coisas é que tomam o lugar de Deus. E o terceiro ponto da nossa lição fala da pessoa que adora, né? Os verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? Jesus disse para a mulher que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. A gente só procura uma coisa que não tem, né? Ou que não está achando, né? Então, logo a gente entende que são poucos os verdadeiros adoradores. Porque se Deus tem que procurar, porque não é uma multidão. Então, Jesus, ele coloca a adoração como uma atividade espiritual. Deus é espírito. E o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. 1 Coríntios 2,14, Paulo, né, ele mostra que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus porque ele é carnal. Então, as pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, não conseguem entender as coisas de Deus. E por isso buscam se satisfazer em tudo, menos em Deus. Deus não é prioridade. Ela vai na festa, ela vai ali, ela arruma relacionamentos para preencher o vazio que só Deus pode preencher, né? E nunca está satisfeito, né, Guilherme? Como o Guilherme disse, a gente começa o dia, né? Eu falei 5:30 da manhã, porque realmente o alarme de vez em quando dispara, 5:30 da manhã, né, Derli? A Derli outro dia perguntou, tinha alguém na igreja, Rose? Porque o alarme, né, desligou, aí faz aquele barulhinho quando desliga. Eu falei, sim, o Guilherme, né? Ele vai 5:30 da manhã lá para um momento devocional. Amém. Que muitos possam, né, seguir o exemplo do Guilherme. Se quiser orar com ele aqui, né, irmãos? O Guilherme abre a igreja, você pode fazer o teu devocional aqui na igreja também. Às vezes a pessoa, se a igreja estivesse aberta às 6 horas da manhã, eu ia orar lá, né? O Guilherme está aqui, tá, irmãos? Pode vir orar. Você passa ali, você viu a motinha ali? Guilherme está na igreja, pode orar aí também. Tá? Então, o primeiro momento da manhã, né, a gente buscar, mas eu tenho dificuldade, à noite é melhor. Amém, que você tenha um momento, né, para buscar a Deus, para se satisfazer em Deus,
porque aí você não vai precisar, né, de buscar em outras coisas. Tá? Então, é uma atividade espiritual. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E somente quem, né, é espiritual consegue compreender as verdades espirituais. Tá? Os verdadeiros adoradores adoram o Espírito e eles são guiados pelo Espírito, são nascidos de novo. Não pode compreender isso que nós estamos falando aqui sobre adoração. As pessoas não entendem, elas acham que a gente é doido, né? Todo dia, porque uma vez por semana já é bastante. Para que todo dia, né? Daí é fanatismo, né? Todo dia. Uma vez por semana, né? Pedir perdão dos pecados, né? Já tá bom. Vai entender. Exatamente. Leia. É o Evangelho de João. Já lê tudo, tá? Começa no capítulo 1. Você vai seguindo a tua devocional a cada dia, um dia, e vai aprendendo. Então, os verdadeiros adoradores, eles são guiados, são dirigidos pelo Espírito. É o Espírito Santo quem nos leva ao conhecimento de Deus. É o Espírito Santo quem nos leva ao esclarecimento da palavra. Os verdadeiros adoradores adoram, né, com decência e ordem. Eu coloco ali o exemplo, de novo, da adoração no céu. Nós vemos lá, né, o João descrevendo como é a adoração no céu. E nós podemos perceber que eles adoram com reverência, se curvam. Num momento os anjos cantam, no outro momento os 24 anciões, no outro momento os 4 seres viventes. Há uma ordem, uma sequência, né? Uma adoração bonita, né? Que embeleza o céu, a presença de Deus, a presença do Cordeiro e a adoração com os cânticos, com decência, com ordem, com reverência e temor. Infelizmente, hoje as pessoas vêm no templo, tem que tomar 200 copos d'água. Alguém disse assim, se as pessoas tomassem em casa a água, o tanto que toma água na igreja, ninguém tinha problema de rim. Em casa não toma água, mas a água da igreja é melhor, né? Do bebedouro lá, acho que é melhor. É abençoada, né? A água lá. Tem que tomar bastante. Traz uma garrafinha, irmão, para você não tomar lá fora. Traz uma garrafinha. O pastor já orientou os jovens, adolescentes, né? Mas não toma tanta água, porque você toma tanto, depois você tem que ir ao banheiro. Aí vai 200 vezes, já encontra alguém lá, já fica conversando. Pois não, irmão Flávio. Pode falar. A paz, irmãos, mais uma vez. Eu pensei praticamente a aula toda em fazer essa pergunta e acho que não quero deixar passar. A minha caminhada na igreja, ela tem um tempo relativamente curto ainda, então eu tenho uma dúvida. Na verdade, se eu estou certo ou se eu estou mais para errado. A questão da adoração. Eu posso aliar a adoração a algum hobby, alguma atividade do meu cotidiano? Por exemplo, vou falar por mim, tá? Eu tenho, talvez a maioria já me conheça um pouco, eu tenho o hábito de fazer esporte, né? E mesmo antes de professar, né, a minha fé em Cristo, do batismo, eu já sentia, né, de alguma forma o Espírito Santo me acompanhando através dos meus hobbies, né? Quando eu comecei a conhecer Jesus através da Bíblia, né, com orientação ali no início do irmão Amarildo, eu aliei o meu hobby, que era o esporte, à palavra, né? O que eu fazia? Eu escutava, né, no fone de ouvido, de manhã, e aí eu fui praticamente ali conhecendo Jesus, né? Não era lendo, paradinho, sentado num ambiente silencioso, mas eu consegui aliar, né, o aprendizado da palavra com o hobby, né? Então a minha dúvida é, eu estou errado em usar coisas do cotidiano para me aprofundar no ensino, na palavra, né? Eu deveria
cuidar mais disso, né, para aprender mais, né, porque eu acho que todo mundo tem uma vida cotidiana, né, eu trabalho, eu costumo orar muito, pode parecer esquisito para quem não tem essa prática, mas quando eu estou na piscina, né, então é um momento que eu estou sozinho, apesar de estar movimentando, tomando cuidado ali com o que está acontecendo do meu lado, eu tenho muita gratidão naquele momento. Aí eu só queria saber se é errado, né, por mim, assim, só para mim mesmo. Irmão, De repente, está algum irmão mais- corretíssimo. Você tem que adorar a Deus em todo lugar, você tem que aprender dele o tempo todo. E se você tem uma atividade que te permite colocar um fone de ouvido, ficar ouvindo louvores, ficar ouvindo a palavra, né? Se você tem tem alguns lugares no trabalho que você não pode colocar um louvor, não pode colocar um fone de ouvido, mas se você tem uma atividade que você possa, você está certo, é isso mesmo que você tem que fazer, aprender mais e crescer. Porque a adoração, esse momento que você está adorando, ela te leva a um crescimento espiritual. Você está aprendendo com o Senhor. Pois não, Tiago? Concordo, é exemplo até, tá mais do que certo você usar os seus momentos, não importa quais são, para isso. E até, às vezes, as pessoas têm a ideia de que a adoração ou o momento devocional tem que ser o de todo mundo igual ao do Guilherme. Que você tem que acordar cedo todo dia e, não, tem que começar lendo a Bíblia, senão está errado. Não, a sua oração tem que ter 10 a 12 minutos, senão está errado. Não é assim que funciona o seu momento de intimidade com Deus. Se o do Guilherme é às 5 da manhã e ele está sendo edificado com isso, amém. Mas se você pegar eu às 5 da manhã, só abre meio olho. Não funciona às 5 da manhã. Qual é o momento que, para mim, é o momento que eu consigo parar e ter ali aquele momento que o Flávio tem lá na piscina, que correndo, ele está ouvindo a palavra de Deus, está sendo edificado com aquilo. Para mim, funciona de noite. À noite, eu tenho mais tendência a parar, aí eu consigo ler, eu consigo orar, eu consigo me dedicar. Então, não existe uma regra do que tem que ser feito desse jeito. O que a gente sempre ensina, que a gente acabou de ouvir aqui o tempo todo, é que você precisa ter o seu momento. Isso sim. Como que você vai fazê-lo? É claro que se você consegue entrar lá num quarto fechado e tal, você vai ser edificado. Mas se o Flávio consegue, correndo lá, tá com o fone, prestando atenção na palavra de Deus e aquilo está falando com ele, edificando a vida dele, é válido igualmente. Amém. É isso que nós dissemos, né? É bom o primeiro horário da manhã? É bom para quem consegue. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não consigo. Né? O Tiago, 5 horas da manhã, não abre nem metade do olho, né? Então eu vou estar concentrado, pensando nas coisas de Deus? Não vou estar. Né? Para mim, 11 horas da noite não é legal. Porque se eu começar, já dormi. Então, tem que ser um horário que eu estou desperta, mas eu preciso ter esse momento. E passou esse momento ali de 40 minutos, meia hora, 1 hora, acabou a adoração? O Guilherme ora às 5:30 da manhã e depois acabou, ele não adora mais? Já está bom, só amanhã, dali 24 horas que vai fazer de novo? Não. Tem que ser continuamente. Nós devemos estar... É estilo de vida, como foi falado aqui no comecinho. Estilo de vida é aquilo que a gente adota e segue corretamente. Vou mudar o meu estilo de vida. Vou ser mais saudável. Você come um alimento saudável hoje, daqui 1 semana, você vai comer de novo? Não, né? Vou mudar o estilo de vida, vou fazer exercício. Vou lá, compro um plano na academia, vou 1 mês e nunca mais vou. É estilo de vida isso? Não. Estilo de vida tem que ter disciplina e tem que seguir corretamente. E a adoração é isso. É constantemente, é todos os dias, para que você mude a tua vida e cresça espiritualmente. Como o Guilherme disse, a adoração, ela transforma. Nós vemos lá o exemplo de Isaías. Isaías, do capítulo 1 ao 5, ele começa a falar dos defeitos, dos pecados do povo, e ai desse, e ai daquele outro, e coitado desse, coitado daquele. Ele só fala de castigo, né?
para o povo, quando ele entra na presença de Deus, que ele tem a visão do trono de Deus, que é semelhante àquilo que João vê lá no Apocalipse, ele se prostra, ele adora e ele reconhece que ele é pecador. Tá? E a adoração transforma quando ele ouve, né? Quem há de por nós? O que ele diz? Eu vou, né? A adoração transforma o pecador, né? Ela faz dele um servo fiel. Tá? E aqui na lição nós temos algumas coisas que o autor, o pastor Jefferson, coloca. A verdadeira adoração impacta, né, de maneira decisiva a vida cristã. A verdadeira adoração espiritual afeta o nosso coração e a nossa consciência. Ela nos faz sentir, né, o quanto nós somos pecadores e não somos merecedores da graça de Deus. Né? Isaías diz ali, ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, reconhece o seu pecado. A verdadeira adoração espiritual, ela atrairá a comunhão mais íntima com o Senhor Jesus. Quanto mais nós praticamos esses momentos com Deus, quanto mais intimidade com Ele nós temos. A verdadeira adoração espiritual, ela amplia continuamente o nosso conhecimento espiritual. Eu não sei nada de Deus. Começa praticando, lendo a palavra, adorando a Deus, por aquilo que Ele é. Esquece de ficar pedindo coisas. Eu vou entrar aqui na presença de Deus só para adorar. Eu tenho um monte de boleto para pagar, tenho um monte de coisa para resolver, eu preciso de direção, mas eu vou só adorar, só adorar. A verdadeira adoração aumenta continuamente a santidade. Quanto mais próximos de Deus, mais santos nós seremos. Ela nos faz reconhecer que somos pecadores, mas também ela nos santifica. Então, para nós encerrarmos, né, que tal orar e permitir que o Espírito Santo encha as nossas vidas e nos transforme em verdadeiros adoradores? O tempo é agora. Jesus disse isso, né? A hora vem e já chegou. E os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, quando a adoração ela deixa de ser um ritual litúrgico, né? Só esse momento aqui, né? Só uma tradição, passa a ser um estilo de vida. Quando o culto na igreja termina e a adoração continua no lar, no trabalho, na vida cotidiana, quando as coisas materiais perdem o seu lugar e o próprio Deus se torna fonte do nosso conhecimento, quando nós deixamos de ser carnais e permitimos que o Espírito Santo nos conduza, tudo isso é sinal de que estamos no caminho da verdadeira adoração espiritual.